Tá bom, então, bom dia a todos, a todas, né? É um prazer estar aqui com vocês de novo. Aí fui convidado para fazer essa outra apresentação. Mas primeiro eu vou explicar o contexto maior, que algumas pessoas perguntaram. Então é o seguinte, eu falei, meu nome é Elcio Luiz, eu sou psicólogo. Eu estava em outro local, né, em outra secretaria, trabalhava com idosos. Aí foi fechado por causa do lockdown. Aí eu estava disponível, fui convidado para vir para educação. Cada secretaria tem direito a uma quantidade de psicólogos. E, por exemplo, saúde tem direito a X psicólogos, a ciência social tem direito a Y psicólogos, a educação tem direito a Z psicólogos. E o Z psicólogo da educação é um. Então a educação tem direito a um psicólogo. Por enquanto, sim. Então, oficialmente, quem pertence à educação mesmo é a Andressa, né? Eu estou emprestado, por exemplo, fazer isso numa oportunidade, né? Então, a Karina, que é a minha supervisora, ela pediu para eu ir em cada escola para conversar com a direção, para explicar o grupo de famílias que o DIN faz com pais e mães responsáveis, cuidados orientados pelo DIN. Aí, explicar o que é, o que não é. Aí eu pedi autorização para a Karina para fazer uma lista de formações, de temas, para apresentar para a escola. Então eu peguei e eu fiz 2 listas, né? Até tem algumas aqui, ó. Desenvolvimento atípico, né? Esses aqui eu estou apresentando para as estagiárias e também, só que é aberto para outras pessoas também. Então, se vocês quiserem assistir em contraturno, né, online, também está disponível. Está sendo uma série isso. E além disso, está sendo uma série. Eu apresentei 4 temas relacionados com o cuidado com o profissional, né? Então, inteligência emocional, aquele de estresse, que é baseado na TCC, que eu fiz aqui da outra vez. Fiz um outro sobre saúde mental do adulto, de modo geral, né? E tem outros temas que eu vou fazer, né? E apresentei para cada local que eu vou, para cada escola, eu fui umas 30, são 105 mais ou menos, e eu ofereci, se você quiser eu faço isso aqui, né? Aí as escolas que tiveram interesse, as formações, me convidaram. Então não é algo assim só para vocês, olha, vai lá no Rotary e no seu falar de inteligência emocional, porque eles especialmente estão precisando. Não é algo assim que, na verdade, é algo genérico, é algo assim para todos. Em cada lugar que eu vou, dentro do possível, eu vou fazer uma adaptação. Então a ideia é essa, está sendo construído ainda. Está tendo continuidade, vai depender bastante do feedback dos participantes. Bastante pessoas apreciarem, quiserem continuidade, tudo, e do possível a gente vai continuando e vai ampliando, dependendo do feedback ou não, né? Então está sendo construído ainda essa ideia. Vocês querem perguntar algo sobre esses aspectos, esses assuntos? Eu tenho uma dúvida. O ano retrasado tinha um programa, eu lembro que uma mãe e um aluno meu participou, programa de atendimento aos pais. Tem ainda? Aos pais? Os pais dos alunos? Eu não lembro o nome do programa. Eu lembro que a escola encaminhou a mãe de um aluno meu, inclusive, conheceu depois, né? Eu não lembro o nome do programa, preciso ver se esse programa existe ainda. Então, eu não sei se é isso que você está falando, mas assim, o DIN, ele tem 3 pilares ou 3 canais: o cuidado com a criança, o cuidado com os responsáveis e o cuidado com os educadores, com os profissionais. Então não é um programa especial que surgiu, faz parte da estrutura do DIN ter essa disponibilidade. Está precisando uma mãe ou um pai, seja que for responsável de orientação específica. Aí, conforme possível, vai agendando, né? E também plantão psicológico para dar orientação individual para professores, educadores, que querem ter uma conversa individual, né? Não pode virar uma terapia que tem
Eu tenho um atendimento toda semana, que aí seria saúde. Mas digamos, um psicólogo, um professor, uma professora, está passando uma certa situação, algo aconteceu na vida da pessoa, está precisando conversar com o psicólogo individualmente. Aí pode marcar ou comigo ou com a Andressa para ir lá conversar, ter uma conversa individual. Mas esse atendimento aos pais. Isso. Aos pais, né? Pode ser aos pais, eu lembro até que veio uma psicóloga aqui, teve uma entrevista com a mãe depois foi direcionada. E aí ninguém divulgou mais esse programa. Assim, existem as rodas de conversa, que são em grupos de pais, né? Que é feita reunião de pais e tudo, né? E também tem o atendimento individual. Mas isso não é divulgado? Não é divulgado isso, né? Esse programa. Faz parte. Por exemplo, assim, um exemplo, esse ano eu tenho 2 mães, por exemplo, que precisariam com urgência serem orientadas, né? E a gente... Sim, no caderno do DEIN está escrito isso, tá? Está É. disponível a todos, né? Esses 3 pilares. Tá. E não é cuidado só com a criança, é cuidado também com os responsáveis da criança e responsáveis com os educadores, né? Com vocês. Né? Então, por isso que tem o tema desenvolvimento infantil, também tem o tema inteligência emocional, que é para cuidar dos educadores, né? Cuidar do cuidador, né? Tudo. De modo geral, focado na educação, tudo, né? O objetivo é esse, mas também cuidado humanitário também, né? Com vocês e com os pais. Então, se tanto uma mãe e um pai específico quer uma orientação, quanto qualquer um de vocês quiser uma conversa individual, também é possível fazer. Tudo. Isso já existe, não um programa específico que começou e parou. Faz parte da própria estrutura do DEIN esse cuidado, né? Os 3. Aí, se tiver essa necessidade ainda, você quiser comunicar, solicitar uma conversa, talvez com a Andressa, né, ou comigo, é possível. Né? Quando você falou de continuidade, é nesse mesmo tema? Então, está sendo construído. Então, esse tema aqui dos 7 hábitos, né, até já vou entrar, já vou explicar. Né? O que vai ser feito, como você vê, depende do feedback. Está sendo uma construção, olha, o pessoal gostou mais disso do que aquilo. Né? Aí talvez, não, está tendo um feedback muito negativo, fala só sobre o desenvolvimento infantil, não fala nada sobre essas questões. Pode acontecer também. Então vai depender da nossa interação. Que aliás é um dos temas daqui que a gente vai ver. Como é que faz para ampliar aqui? Não. Cadê o zoom? Certo. Alguém conhece esse livro, esse autor? Já ouviu falar. Né? Então, assim, vai ter 4 partes, né? Vai ter primeiro a visão geral, depois a gente vai falar de sucesso interior, que são os hábitos 1, 2 e 3, depois sucesso exterior, que são os hábitos 4, 5 e 6, aí a renovação, que é o hábito 7. Então, assim, eu vou deixar para fazer algumas perguntas, para vocês perguntarem no final de cada tópico, para a gente economizar tempo, né? Tudo. Mas vocês vão perceber que é bem geral mesmo. Né? Então, Stephen Covey era um professor, ele faleceu em 2012, professor de administração de empresas, e ele fez uma síntese bem interessante de vários tópicos relacionados com desenvolvimento, com relacionamento e assim por diante. É um livro extremamente interessante, um dos livros mais influentes da história, né? E para mim particularmente é um dos livros mais importantes que eu já li. É extremamente útil, fez muita diferença na minha vida. Então esse, ele tem outras obras também. Né? Aí que nem diz, agora vou usar um brinquedinho do gato. Né? Então assim, idealmente, nós partimos da dependência, tanto física, emocional, intelectual. Nós desenvolvemos os 3 hábitos, né? O hábito 1, 2 e 3, e aí nós desenvolvemos o nosso sucesso interior ou vitória interior. Então é o desenvolvimento de dentro para fora. Então a gente desenvolve independência. Então, para eu pensar, para eu agir, para eu sentir, eu não necessito de uma pessoa específica. Mas eu tenho uma autonomia e uma independência.
Só que eu interagindo com outras pessoas, que também são independentes, eu consigo produzir mais ainda, em todos os aspectos. Então aí envolve o hábito 4, 5, 6, que é a interação com outras pessoas, que vai ter esse sucesso exterior, essa relação. A gente vai ver o que isso quer dizer com sucesso, né? E o hábito 7, que é a renovação. Então, em primeiro lugar, né, que são hábitos, que não são passos. Então, digamos, a criança aprendeu a escovar o dente, vai aprender a fazer um outro hábito, tomar banho sozinho. Ela não vai deixar de escovar o dente para começar a tomar banho. Não é um passo, faz isso, faz aquilo. Ele vai continuar mantendo essas habilidades. Então seria a interseção de conhecimento, habilidade e atitude, aí teoria e prática. E algo assim de dentro para fora, então eu preciso primeiro mudo a mim mesmo, para depois conseguir interagir com o outro. E o caráter é mais importante do que técnicas. Então, qualquer um de nós, se a gente tivesse que interagir com, vamos supor, tem um chefe que fala super bonito, mas não pratica nada do que ele diz. Tem outro chefe que não sabe falar, mas ele é uma pessoa de grande caráter. A maioria preferiria esse segundo do que o primeiro. E eu já tive experiência assim. E claro, o ideal é que ter os dois, né? Tanto a habilidade técnica e tudo mais, como é que dá um feedback de uma pessoa, né? Dá sanduíche e tal, né? E também tem o caráter, né? Primeiro o caráter e depois as técnicas. E claro, tem muitos casos que são nenhum nem o outro, que é o pior de todos. Né? Então é um processo natural, é tanto direcional quanto sequencial. A gente aprende primeiro um, depois o dois, mas na hora de praticar, o ideal é que seja o dois. Não precisa ser perfeito em um para praticar o outro, a gente vai desenvolvendo, e é algo integrado. Então a gente parte da dependência para a independência e interdependência. Sempre tendo foco, tanto no curto prazo, quanto no longo prazo. Aí esse princípio PCP, é o princípio produzir, capacidade de produzir. Então, o que quer dizer? Tem o resultado que eu quero e tem a forma de eu conseguir esse resultado. Né? Então, digamos, esse notebook, esse projetor, são meios para conseguir um objetivo, de fazer a apresentação. Então, ou um carro é um meio de transporte. Então, produção, resultado. Agora, assim, se eu não tomar cuidado, não fizer a manutenção do carro, não tomar cuidado com os aparelhos, tudo, o importante é o resultado, não importa tudo. Eu vou estragar o aparelho, vou estragar o carro e tudo mais. Não, mas se eu for super cuidadoso, vou deixar o carro trancado na garagem e não vou andar com ele. Tudo. Você está preservando o carro, com certeza, mas você não está andando. O objetivo de você ter um carro é você andar. Se você tomar tanto cuidado a ponto de você não andar com ele, né? Então perde a razão de ser. Isso também pode acontecer com o relacionamento. Então, por exemplo, mãe, o pai, que é muito autoritário, né? Ele quer o resultado. O filho tem que fazer isso. Então, se o filho está entendendo, se está se sentindo bem ou mal, não importa. O importante é o resultado. Então, ele pode estar obtendo resultado no curto prazo, mas no longo prazo ele está perturbando a capacidade de produzir. Então, mais tarde, na adolescência principalmente, pode ter certos problemas que surgiram aqui. Mas também pode acontecer o contrário, né? Às vezes o pai e a mãe quer tanto ser amiguinho, coleguinha do próprio filho, que está mais preocupado em agradar o filho ou a filha do que em treinar, tadinho, ele entende tudo. Né? Aí, novamente, aqui ele consegue o resultado do relacionamento, meu pai gosta de mim, tudo, minha mãe gosta de mim. Só que no longo prazo também vai causar problemas. Às vezes vai deixar de se desenvolver, ou vai desenvolver de forma meio tortuosa. Então, mesmo no relacionamento entre nós, né, é importante ter isso. Eu quero que ele faz algo. Será que esse algo que eu quero é tão importante que eu vou agir de uma forma ou astuciosa ou autoritária para forçar ele ou induzir ele? Aí eu consigo aqui agora, mas quando ele perceber que foi enganado, ele vai reagir e não vai ter um relacionamento entre a gente. Né? Não, o relacionamento é importante. Então ele está fazendo algo errado. Não, mas o importante é a amizade. Também da mesma forma. Então em tudo a gente pode perceber isso. Eu vou voltar nesse princípio em alguns pontos. Agora, alguns conceitos importantes para a gente entender o que ele quer dizer. Então é um paradoxo isso. Que primeiro, existe uma realidade objetiva, independente da nossa percepção ou opinião dela,
e regida por leis naturais. Leis naturais que eu falo, em primeiro lugar, é gravidade, são as leis naturais mesmo, de fato. Em cima disso, as pessoas foram entendendo como que a realidade funciona. Então, por exemplo, tem aquele ditado, né, dos mineiros, né? Onde sempre se tira e nunca se repõe, uma hora acaba. Então, esses ditados, muitas vezes, é falado por pessoas sem instrução, mas que entendem intuitivamente, pela própria experiência, certos fatos da realidade. Então, está relacionado com leis naturais. Não é isso. Mas eu não concordo, eu não gosto. Então, independente. Né? E assim, se eu tiver uma caneca de alumínio com 1 litro de água, essa água é H2O, se eu colocar ela no fogo a 100 graus, ela vai evaporar. Se eu colocar ela no frio a 0 graus, vai virar gelo. Tá, mas isso, há 100 anos atrás, há 1000 anos atrás, isso era verdade? Daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos, também. Né? Exceto se tiver algo afetando. For água com sal, a pressão atmosférica, mas de modo geral, é isso. Também não importa se a pessoa que está com essa caneca de água, se é homem ou se é mulher, se é um tipo de pessoa ou se é outro, se acredita em A ou B, se é religião A ou B, se é ateu ou agnóstico, se tem essa filosofia política ou aquela. A água ferve a 100 graus, congela 0, é H2O. Isso vale para todo mundo, independente da nossa opinião. Então, as leis naturais são auto-evidentes, são impessoais, são atemporais, são universais, inexoráveis e podem ser limitadoras ou possibilitadoras. Então, antigamente se dizia, era impossível uma máquina voadora mais pesada que o ar. Por quê? Porque se tentava vencer a lei da gravidade. Mas aí se descobriu, a ideia não era vencer, a ideia era usar essa lei, aerodinâmica, tudo, para que usando essas leis a máquina existisse. Então, as leis naturais não são leis ou regras humanas, crenças ou opiniões pessoais, doutrinas religiosas ou de filosofia política, ideológicas, também não são energias misteriosas. Só que ao mesmo tempo, é para entender isso, então é um paradoxo. Mapa não é território. Nossa percepção da realidade, que é o mapa, não é o território, não é a realidade objetiva. É apenas uma representação dela. E pode ser chamado de paradigma, tem várias palavras para isso. E na medida que um mapa representa o território, a gente produz bons resultados. Né? Então ontem eu peguei um Uber, eu ia até o final da avenida, uma avenida aqui, né? Lá de perto do cemitério. Só que deu um problema no aplicativo, ele me levou no começo da J. Rodrigues. Então o aplicativo estava certo. Então, o mapa do Uber estava desajustado com a realidade. Né? E vai reclamar no aplicativo, é só reclamar com o motorista. O aplicativo nunca erra. Tive que entrar no site para reclamar isso. Né? Então isso acontece com a gente também. Então, o nosso pensamento, a nossa percepção da realidade é um mapa da realidade. Na medida que esse mapa está ajustado com a realidade, ele dá bons resultados. Né? E, assim, imagine uma floresta ou no meio do oceano. Todo lado é água, todo lado é árvore. O que vale um mapa? Não vale nada. Mas uma bússola vai fazer muita diferença. Então, desde que eu ajuste a bússola ao território. O norte está mudando, o norte é para cá. Mas eu sinto no meu coração que o norte é para cá. Tá, mas lamento, o norte magnético é um dado objetivo da realidade. Se você prefere, eu acredito que o norte seja para cá, é para cá. Se você está no meio da floresta amazônica, a 100 km de Manaus, é só você ajustar a bússola, andar 100 km e você vai chegar em Manaus. Todo lado é árvore, o seu mapa não tem mais, perdeu a função de ser, mas a bússola continua funcionando. Então qual que é a metáfora aqui? Ajustar o nosso pensamento à forma como a realidade funciona. É sempre importante, né, fazer isso. Então esse foi, né, a introdução. Se vocês querem perguntar ou comentar algo sobre isso, essa parte? Tá, ok. Então, partindo desse fundamento, né, vamos para o hábitos 1, 2 e 3. Então, o hábito 1 é a proatividade. O termo proatividade é usado na nossa avaliação de desempenho. Então, eu não sei até que ponto a palavra é entendida da mesma forma que eu vou explicar aqui. Deve ter alguma relação, mas eu não sei. Mas como que o Covey explicava a proatividade? É assumir plena responsabilidade perante a atenção.
focando e atuando no que você tem controle para obter resultados. Só que não é responsabilidade no sentido de obrigação ou de culpa, mas sim na habilidade de escolher. Então, por exemplo, eu vou no banheiro, tem uma torneira aberta. Quer dizer, eu vou no banheiro, eu abri a torneira. Eu sou responsável por essa torneira estar aberta, eu sou responsável por fechar ela. Agora, eu vou no banheiro, vamos supor que seja um banheiro só de adultos, né? Aqui tem 2. Tá a torneira aberta. Eu não sou responsável por essa torneira estar aberta, mas eu posso ir lá e fechar. Eu sou responsável perante esse fato. Então, eu posso ir lá e fechar. Agora, todo dia eu chego lá, a torneira está aberta. Então, talvez seja necessário fazer outro tipo de medida. Então, eu não sou, digamos, culpado dela estar aberta. Então, deu um problema, alguém está esquecendo, seja o que for, está espanada. Tem várias possibilidades. Mas eu posso fazer algo a respeito, dependendo da situação. Então, aqui tem esses 2 modelos. O quadrinho amarelo, né? O estímulo e resposta. Então, você tem um estímulo, tem uma resposta. Esse é o modelo reativo. Então, é o que muitas crianças têm, né? Então, por que você fez isso? Ah, porque ele fez aquilo. E por que você fez isso? Ah, porque ele fez aquilo. A criança tem essa dificuldade de entender, olha, eu posso agir de várias formas. Agora, no modelo proativo, tem um estímulo. Agora, entre estímulo e resposta, que nem disse o Viktor Frankl, existe a capacidade de escolher. Então, eu posso escolher resposta 1, resposta 2, resposta 3. Então, não é que seja imaginação, mas eu posso fazer o estímulo. Não é que eu posso fazer tudo o que eu quiser, mas eu tenho uma certa bagagem, um certo limite de escolha. Então, genética e ambiente de contingenciam, né? Com certeza, mas não predeterminam. Então, sempre tem essa certa liberdade de ação. Então, o reativo, ele age muito pela emoção do momento, pela pressão dos outros, ou fazendo o que os outros querem, ou ao contrário, fazendo o contrário do que os outros querem, e também pelos condicionamentos. O proativo, ele também sofre pressão da emoção, da pressão dos outros, do condicionamento. Não é que ele é um ser com capacidade sobre-humana, ninguém é. Mas ele tem essa orientação. Quais são os princípios que se aplicam aqui? Quais são os meus valores? Quais são os meus objetivos? Quais são os meus princípios, né, objetivos de curto ou longo prazo? Né? Isso aqui vai me aproximar ou vai me afastar? Né? O meu filho fez algo errado. Eu posso resolver isso de uma forma que vai criar problemas no longo prazo ou que vai, no longo prazo, levar ele a ser mais maduro. Isso também vale para todas as questões. Né? Tudo. Então tem 3 tipos de situações. Tem fatos que dependem só de você, que você tem pleno controle. Tem certas situações, certos fatos que dependem em parte de você e em parte de outra pessoa. Né? Então você tem influência, você não tem tanto controle. É claro que o controle é relativo. Né? E tem certos fatos que estão totalmente fora do nosso poder de controle. Se tivesse mais tempo, eu até ia trazer um exercício aqui para vocês escreverem. O que eu posso controlar? O que eu posso influenciar? O que eu não posso nem controlar nem influenciar? Então, quando eu dava esse exercício para pessoas em UBS, tem pessoas que trocavam totalmente. A pessoa colocava, eu posso controlar o pensamento do outro, eu não posso controlar meu próprio pensamento. Mas peraí, a pessoa troca totalmente. E isso naturalmente causa muitos problemas. Então, o que depende só de você, hábito 1, 2 e 3. Depende em parte do outro, hábito 4, 5 e 6. Fora do poder de controle, tem que aprender a interagir com isso, hábito 7. Então, quem é reativo se concentra no que não pode mudar, no que os outros deveriam estar fazendo, não que isso não seja importante. Só que quem é proativo, foca no que está dentro do nosso poder de controle de ação, quais são os meus recursos, não o que eu gostaria de ter, o que eu tenho de fato, o que eu posso fazer. Aí sua eficácia, a capacidade de agir, né, aumenta. Agora, ser proativo não é ser impetuoso, a pessoa, eu faço, ser acelerado, não, peraí, pelo contrário, às vezes é questão de você deixar de fazer. Ser otimista é ser pensamento estratégico. E também não é ser super responsável, que assume mais do que pode ou deve fazer. Tem o irresponsável, tem o responsável e tem o super responsável. O super responsável também é reativo. Não é isso que eu estou falando com vocês. Então é ser estratégico. O que tem dentro de mim que eu posso ou não posso fazer, meus pontos fracos, a situação que são os recursos. E a linguagem reflete tanto
o paradigma quanto reforça ele. Então, ele me ofendeu porque ele disse que acha errado a minha opinião sobre o assunto tal. Então, eu estou colocando o poder no outro. Então, eu me ofendi porque ele disse uma opinião que eu discordo. Então, o poder está em mim. Eu me ofendi, não é ele me ofendeu. Então, eu estou colocando o poder no outro, eu estou colocando o poder em mim mesmo. Então, essa é a diferença. E tanto você usar essa linguagem, isso altera como você percebe a realidade. Então esse aqui é o Viktor Frankl, que eu citei em vários, nas outras formações aqui também. Então ele foi um psiquiatra, foi fundador de uma escola de psicoterapia, a logoterapia, análise existencial, né? De origem judaica, ele foi sobrevivente de campos de concentração e ele escreveu suas experiências e ideias. Esse livro aqui é dele, Em Busca do Sentido. Ele fala sobre isso, né? Então é um livro bem denso, é curto, mas é denso. Então ele fala que o ser humano ele tem um desejo de mudar de sentido, né? Quem sou eu, qual é o significado. Nós temos questões essenciais, isso é tão importante quanto as questões biológicas, né? Que nem Freud e o Adler enfatizavam mais. Então, não necessariamente religião, mas religião é uma forma de expressar isso, mas tem outras formas também, arte, ciência, filosofia, cuidado com o outro. Então ele colocou, não é você que pergunta qual que é o sentido da vida, é a vida que pergunta para cada um de nós qual que é o seu sentido, por que você está aqui. É isso que nós encontramos nosso sentido, entre outras formas também, nos nossos relacionamentos. Então todo mundo faz parte de uma família e tudo mais. A gente faz o sentido da vida no nosso trabalho, na nossa vocação, na nossa função, e também na forma como nós nos relacionamos com o sofrimento. Então cada um, né, tem o seu. Então assim, bem denso, né? Logoterapia. Bem interessante aprender sobre isso. Então, por isso que ele falou que entre o estímulo e a resposta, né, que a gente viu ali, entre o estímulo e a resposta, tem a nossa capacidade de escolher. Então ali no campo de concentração, ele não podia fazer nada, ele estava totalmente preso, inerte. Mas qual que é a última liberdade do ser humano? Escolher como que a situação vai impactar a gente. Você está numa situação que você não pode escolher nada, está tudo fora de controle, mas ainda assim, como que eu vou interagir, lidar com isso? Ok? Então, com essa base da produtividade, a gente parte para o hábito 2. Comece com o objetivo em mente. Então, estabelecer o que você quer no curto e no longo prazo, identificar o que é mais importante para você, né, os seus valores, planejar, fazer um planejamento, ter uma mentalidade focada em resultados. Nessa situação, com essas pessoas, o que eu quero? Aí ele fala, né, que tudo é criado 2 vezes. Então tem a criação mental. Então aqui era um terreno baldio. Aí chegou alguém, olha, ele podia construir aqui um prédio, tá? Isso é uma escola, podia ter uma entrada aqui. Aí foi projetado mentalmente, para depois ser passado para o papel, para depois ser passado para a realidade concreta. Então tudo que a gente faz, né, ou por iniciativa ou por negligência, mas eu fiz sem pensar. Então você escolheu não ter pensado. Então a gente pode reescrever nossos papéis, porque nós temos papéis, tanto na nossa vida pessoal, quanto na nossa vida profissional. Papel de professor, papel de colega, professor de mãe, pai, esposa, marido, filho, todos nós temos vários papéis. Então, isso deve fazer parte do nosso objetivo, né? E missão pessoal, né? Que seria bom cada um refletir, né? Qual que é a minha missão? Qual que é o meu... Por que eu existo? Qual que é o meu perfil? O que eu vou fazer? E cada um vai ter o seu também, né? E apresentar objetivos levando isso em conta. Então, muitas vezes a pessoa estabelece grandes objetivos. Eu quero ser um atleta, ganhar medalha, eu quero ser diretor de empresa, eu quero ser isso, quero ser aquilo. A pessoa passa anos tentando fazer aquilo. E às vezes acontece dois resultados. Ou a pessoa não consegue e fica frustrada, ou a pessoa consegue e fica frustrada. É chamada, não gosto desse termo, né? Depressão pós-sucesso. Prefiro frustração pós-sucesso. Por quê? Porque a pessoa focou tudo naquilo, muitas vezes sacrificou outros valores para conseguir aquilo,
e tá, consegui. E agora, o que eu faço com isso? Né? É igual o cachorro que corre atrás do carro, aí o dia que o carro para, o que eu faço com a roda? Consegui pegar. Né? Então, tem essa missão. Missão, a gente sempre busca, a gente nunca completa. O objetivo, sim. Então, qual que é a minha missão pessoal? A gente coloca no centro da nossa vida, né? Será ponto de segurança, orientação, poder e sabedoria. Então, a gente pode colocar relacionamentos, bens materiais, ou pode colocar princípios e valores. A gente pode usar a afirmação positiva, que não é autossugestão, eu me vejo fazendo tal situação, em tal situação. Visualização para direcionar e focar energia. E também a gente pode pensar em missão e valores de grupo. Então, seria um assunto assim, mais elaborado para a gente conversar. Né? Poderia, assim, cada escola, os professores profissionais, tentar fazer uma definição de grupo. Né? Qual é a nossa missão como escola, como grupo? E agora a gente parte para o hábito número 3, primeiro o mais importante. Então, hábito número 1, proativo. Você é o programador, a programadora. Hábito número 2, escreva o programa. Hábito número 3, rode o programa. Coloque em prática toda essa teoria que foi construída. Priorizar o que é mais importante para alcançar metas, em vez de viver reagindo constantemente à urgência, à emoção do momento, à pressão dos outros, que nem o reativo. Né? Organizar e executar, fazendo um planejamento semanal, de preferência, porque é um tempo ótimo na semana, focando suas prioridades, né? Sua missão, seus valores, seus papéis, suas metas de curto e de longo prazo. Ah, mas isso é fácil, isso eu faço. Só que aí que tá, né? Tem um outro ponto aqui, ó. Matriz em Eisenhower, né? Gerenciamento do tempo. Tudo que a gente faz pode ser classificado em 4 categorias. Urgente e importante. 2. Não urgente, mas importante. Urgente, mas não importante. E não urgente, não importante. Então a gente gasta muito tempo com a 1, 3 e 4 e negligencia a 2. Então tem uma outra pergunta, né? O que você poderia estar fazendo, mas não está fazendo, que faria grande diferença na sua vida profissional e ou pessoal? Então provavelmente faz parte do quadrante número 2. É algo que não é urgente, mas é importante. Então a gente vive administrando crises e emergências, a gente se auto-engana desperdiçando tempo que parece importante, mas não é. Né? Tanto o auto-engano quanto o desperdício completo. E a gente deixa de perceber oportunidades e também possibilidades, né? Que depende daquilo que é importante, mas não é urgente. Pode deixar para depois, e sempre deixa para nunca. Então é impossível fazer tudo. As demandas são sempre maiores do que os recursos. Então priorizar o que é mais importante, seja urgente ou não, né, e eliminar desperdícios. Então é importante saber o que não fazer, né, o que deixar de fazer, saber dizer não, e para isso tem que ter um sim brilhante de você, ou saber delegar, né, e aplicar o princípio de Pareto, 80-20. 80% dos resultados vem de 20% dos esforços. Então, é o contrário também, né? Às vezes, então é importante saber entender isso. Então nisso a gente completou, né, os hábitos 1, 2 e 3. Tem alguma pergunta ou comentário? Você falou, Emerson, em relação à afirmação positiva, mas não é autossugestão. Qual que é a diferença entre as duas? Então, autogestão, eu tenho um psicólogo, um psiquiatra francês, né, que ensinou isso, né? Assim, todos os dias eu me vejo melhorando, eu tento me convencer de que eu tenho essa qualidade. Né? A afirmação positiva é um direcionamento que eu faço, não é que eu já tenho essa qualidade, eu vou, digamos, eu tenho a tendência de reagir de certa forma com meus filhos ou com meus alunos. Tá? Eu me vejo reagindo de forma equilibrada. Então eu estou direcionando minha ação para ser daquele jeito, para ser daquela forma. Então é importante que ela seja positiva, não quer dizer bonzinho, positivo quer dizer que faz, negativo quer deixar de fazer, positivo. Então o que eu faço? Eu me vejo em situação tal, agindo de tal forma, de acordo com esse papel e de acordo com essa missão. Então na autossugestão, o meu próprio emocional, tá, mas eu não sou isso não é a verdade. Tem essa autoanalisão, pode ter essa divergência dentro da gente.
muitas vezes tem. Né? E se não tiver, muitas vezes é um auto-engano. Né? E na afirmação positiva não, eu reconheço que eu tenho esses pontos fracos e pontos fortes, que a situação, análise SWOT, que tem a situação, tem esses recursos e tem essas limitações, então eu vou usar os meus recursos para agir de tal forma. Então é algo que está de acordo com a realidade, tanto a realidade atual, né, que existe, quanto a realidade que eu quero produzir e que é possível. Então, aí novamente, né, ser proativo não é ser super otimista, super responsável, né? Tem que aceitar as limitações, mas eu também reconhecer a realidade das possibilidades. Aí tem uma parte que o Covey ele pega e fala, imagina que eu estou aprendendo a tocar o instrumento musical, violão, eu estou do básico, dó, ré, mi, cai, balão. Eu consigo me autoconvencer que eu tenho um nível assim super alto de orquestra? É possível me autoconvencer? Possível é. E eu posso convencer outras pessoas que eu tenho esse nível e marcar um show e tudo mais, usando técnicas de comunicação? Possível é. Só que quais vão ser os resultados, né? Vão ser resultados não muito bons. Então é que tá. Então a roda dos ventos tem que ser ajustada ao norte magnético. Então a realidade tem que ser, a percepção tem que ser a realidade. Não, pode ser que eu atinja esse nível de habilidade. Eu estou no nível básico por enquanto. Eu tenho que fazer isso. Então a afirmação positiva é isso, né? Então ela é afirmativa, diz o que eu tenho que fazer, não o que eu não tenho que fazer. Ela é direcionada para uma ação, né? E vai produzir um resultado de acordo com a realidade. E é isso. Então tendo toda essa base, tem o sucesso interior, a gente vai partir para o sucesso exterior, hábitos 4, 5 e 6. Então vocês podem perceber que o sucesso, ali que fala no começo, não é sucesso de ser rico, de ter um alto cargo de liderança, né? Então digamos, o professor que quer, entre aspas, ser apenas professor, não quer ser diretor, diretora. Então, se ele é um bom professor, ele é bem sucedido. Ah, não, mas todo professor deveria querer ser diretor. Não necessariamente. Tem até o princípio de Peter que diz isso, né? Essa ânsia de sempre querer mais e mais, a pessoa assumir mais do que realmente pode ou deve. Né? E um cargo de chefia, que nem diretor, é muito diferente de ser um professor. Assim como ser chefe de engenheiro, é diferente de ser engenheiro. Assim como ser chefe de faxineiro, qualquer profissão, é diferente de exercer essa profissão. Então, nem todo mundo deveria querer ser chefe de um cargo de chefia. Então você pode aceitar essa posição que você está e se aprimorar sem necessariamente você ter essa obsessão por crescimento. Isso vale para tudo, tanto bens materiais quanto imateriais. Ser rico, famoso, tudo mais. Então a interdependência, né, a cooperação, né, o sucesso conjunto só pode ser obtido a partir, né, dessa base, né, do sucesso interior, né, proativo. Então, digamos, eu aprendi a tocar um instrumento musical. Agora eu quero aprender a tocar bem em dupla ou em grupo. Tocar um instrumento musical, por melhor que eu seja, individualmente, é diferente de eu tocar bem em uma dupla, seja o grupo que for, um trio, um quarteto. Por quê? Por mais habilidade que eu tenha, e a outra pessoa também, nós dois vamos ter que entrar em sintonia, em sincronia com as nossas habilidades. Então, talvez no início cai essa habilidade para depois ela crescer. Então é importante ter essa base, né? Como é que eu posso querer que o outro seja proativo se eu não sou? Então novamente, né, o equilíbrio P-CP, todo problema P é uma oportunidade de capacidade de produção. Então eu defino um novo aparelho, eu não sei agir com ele, então é uma oportunidade de eu aprender a lidar com ele. Então eu sei tocar bem instrumento musical sozinho, vou aprendendo a fazer uma dupla, uma oportunidade para aumentar a minha habilidade. Então, está tendo um problema de comportamento entre uma criança ou entre duas crianças. Isso é uma oportunidade tanto de eu, professor, ou diretor ou coordenador, aprimorar a minha capacidade de resolver problemas, é a oportunidade de eu ajudar a criança a se desenvolver e também a oportunidade de eu aprimorar o relacionamento com a mãe, com o pai, com o responsável. Então, toda vez que tem a produção, o resultado, está tendo dificuldade, tem a oportunidade de aprimorar
o comportamento, o relacionamento, a minha habilidade, de modo geral. Então, ser benevolente com o indivíduo é mais difícil do que com um grupo, né? Então, tem aquilo lá, né? Ama a humanidade, mas despreza o indivíduo, né? Eu amo as crianças, eu amo as pessoas, mas na interação com um só, né? Então, o Edmund Burke, ele criticava bastante o... Como é que chama aquele... Agora esqueci o nome daquele outro autor francês. Esqueci o nome dele. Mas assim, é fácil. Eu amo as pessoas, porque é abstrato. Mas o indivíduo é uma pessoa concreta, né? Então, isso. Aí o conceito dele, conta bancária emocional. Então, claro, é uma metáfora, né? É como se com cada pessoa tivesse uma conta bancária. Quando eu deposito, eu formo um crédito. Quando eu saco, eu faço um débito. E se eu sacar mais do que eu deposito, fica uma dívida. Se eu depositar mais do que eu saco, eu vou formar um superávit, um crédito. Então, com cada pessoa também tem uma conta bancária. Então, eu vou formando com cada um de vocês, eu estou formando com a Kelly, com a Mariana, com cada pessoa uma conta bancária. E eles também comigo, é dos dois lados, a pessoa comigo. E o que é o depósito ou saque dessa conta bancária emocional? São vários pontos, né? Aqui 6 apresentou. Primeiro, tentar compreender a pessoa para saber o que é um depósito em primeiro lugar. Atenção a detalhes, é muito importante, a gente vai falar mais sobre isso. Honrar compromissos. Então, eu só falar que eu vou fazer algo se eu realmente posso e quero fazer aquilo, e se eu disser que eu vou fazer, eu fazer o esforço dentro do razoável para realmente fazer aquilo conforme combinado. E se porventura vai acontecer algo que vai me impedir de fazer aquilo, eu contar para a pessoa o mais rápido possível. Porque toda vez que eu digo, você pode fazer isso? Posso. Eu crio uma expectativa na pessoa. A pessoa está esperando que eu faça aquilo. De repente ele pediu para outra pessoa, ele pediu para mim, eu falei que podia, então a pessoa está esperando, né? E a outra pessoa também tem uma expectativa mútua. Então, não esconder intenções, ou que você não pode ou não quer fazer aquilo só para agradar a pessoa, né? Esclarecer expectativas, isso é muito importante, né? Então, digamos, tem um casal de namorados, eles estão pensando em se casar e tudo mais, estão se conhecendo, vamos ter expectativas, né? Então, se uma pessoa que quer casar e quer morar perto de onde cresceu, e outra pessoa quer casar e mudar para o centro da Austrália, então alguém vai ficar frustrado, então é bom esclarecer. Uma pessoa quer casar e não ter filhos, outra pessoa quer casar e quer ter vários filhos, então é bom esclarecer. Olha, eu não quero ter filhos, o que você prefere? Você prefere casar comigo ou você prefere não ter filhos, ou ao contrário? Então é importante esclarecer. Agora, o que a pessoa reativa vai fazer, né? Digamos, a pessoa não quer ter filhos, se relaciona com a pessoa que quer ter filhos, mas esconde da outra pessoa. Aí se casou, e aí quando a gente vai ter filho, deixa pra depois, na verdade não quer. Aí depois fala, estou sendo vítima, por quê? Não, mas peraí, você se casou com uma pessoa que queria ter filhos e você não contou, em vez de esclarecer para a pessoa. É isso ser reativo. Né? Aí hoje em dia, isso é baseado num caso, né? Tem uma coluna na UOL, que a pessoa apresentou isso, aí a pseudo-psicóloga, em vez de chamar a pessoa para responsabilidade, olha, você casou com ele, sabendo que ele queria ter filhos, não contou para ele. Em vez da pseudo-psicóloga falar isso, não, porque você está sendo vítima do preconceito que diz que toda mulher... Mas ninguém está falando que toda mulher é obrigada a ter filhos. Falando que você, indivíduo, relacionou com uma pessoa que tinha expectativa que você não esclareceu. Se ele tivesse casado com você sabendo que você não queria e tivesse casado assim mesmo, aí o erro seria dele, mas o erro foi seu. Então todos nós temos que ser responsáveis. Demonstrar integridade, né? Íntegro, ser um só. Então uma forma de fazer isso é ser leal aos ausentes, né? Então aquilo que eu falo de uma pessoa que não está aqui é o que eu falaria e como eu falaria se a pessoa estivesse aqui. Né? Então, muitas pessoas fazem isso, né? Então, o que você acha do fulano? Eu acho isso. Aí chega o fulano, mas não é bem isso, não, peraí. Ajustar esse conceito, né? Esse discurso.
que você fala do ausente. É o que e como você fala dele. Então, eu ouvi falar que você falou isso de mim. Não, peraí, o que eu falei de você é o que eu falo na sua presença. Eu falo que você tem qualidade tal, mas que o que me causa, assim, às vezes problema é que você, às vezes, faz isso de tal forma que eu não preciso. Exatamente no mesmo discurso. Isso é integridade. E reconhecer erros, não ser igual o Uber, que é sempre a culpa do motorista. Então, assumir. O que não quer dizer também assumir todos os erros. Qualquer pessoa que chega em você está errado. Assumir. Isso é ser super responsável. Também não. Vamos fazer uma análise dos fatos. Então, esses e outras formas, a gente está criando uma conta bancária emocional positiva. O que seria o saque? Você não tentar entender a pessoa. Eu sei o que é melhor para ele ou para ela, melhor do que ela mesma. Não dar atenção a detalhes. Não honrar compromissos. Depois eu mudei de ideia. Não ter expectativas. Não demonstrar integridade. E nunca reconhecer erros. Nisso você está... E novamente, não quer dizer sempre reconhecer erros. Toda vez que alguém chegar em você e dizer que você está errada, ou errado, você aceitar. Aí você está pedindo para ser manipulado. Aí é outro caso. Então, hábito 4. Pensar, vencer, vencer. Ou ganha-ganha, que é usado também. Colaborar ou laborar com. Cooperar, operar com. De forma mais efetiva, cultivando relacionamentos de confiança e benefícios mútuos. Como? Através da conta bancária emocional. Quer dizer que a competição é errada? Não é necessariamente errada, pode até ser benéfica. Aliás, tudo que a gente tem aqui, por exemplo, esse notebook da Acer concorre com a Dell e com as outras. Essa concorrência, essa rivalidade é boa. O time de futebol vai competir com o outro. Na medida certa, na forma certa, é bom. Agora, se é um ambiente, se é um relacionamento que deveria ser de cooperação, como por exemplo, marido e esposa, professor e coordenador, tem que ser algo de cooperação, não de competição. Então aí causa problemas. Então são vários paradigmas, várias formas de pensar. Então aqui tem 6. Vencer, perder. Eu venço, eu vencer e ele perder. Perder, vencer. Tá bom, eu sou bonzinho, eu aceito perder e ela vencer. Perder, perder. Vou fazer de uma forma que os dois perdem. Eu perco, mas ele ou ela também vai perder. Então, o vencer, perder, dependendo da situação, ele não é errado. O time de futebol, ele quer vencer e o outro perder. Tudo bem, tem as regras, tem um contexto. Mas dentro do time de futebol tem que ter uma cooperação. Se a pessoa sabotar o colega, porque o outro está destacando mais, aí se torna ruim. Perder ou vencer. Eu posso ceder pontualmente e deixar a outra pessoa ganhar. Então, digamos, a pessoa está vendendo algo, a pessoa desempregada está vendendo algo, eu não preciso daquilo, mas eu compro apenas para ajudar a pessoa. Então eu não precisava, então eu estou de certa forma perdendo e deixando o outro vencer. Isso é o lado bom. Agora, se for algo sistemático, isso vai causar problema. Perder, perder. Pode até ser que alguma situação pode ser bom, mas geralmente é ruim. Então o casal se divorciou, digamos, vou falar dos dois lados, aí o juiz manda, você vende tudo e divide com sua esposa. Tá bom, aí vende o carro de 100 mil reais por 50 reais e dá 25 para a mulher. E faz isso com os outros móveis. Pode acontecer. Então a esposa quer prejudicar o marido ou o ex-marido. Então o marido vai pagar um curso de inglês para o filho e a esposa não deixa para deixar o marido frustrado. Mas peraí, está prejudicando seu filho para atingir seu ex-marido, pai dele? Então pode acontecer isso. Também pode acontecer outro paradigma. Vencer, olha, eu quero que seja bom para mim. Se o outro vai vencer ou não, problema dele. Ou vencer, vencer, que eu ganho beneficiando o outro, então tem que ir lá, Eu fui no lugar e comprei esse aparelhinho. Quem que venceu? Os dois. Ele comprou, sei lá, por 9 reais, me deu por 10. E eu também comprei isso aqui para brincar com minha gata, E também descobri que dá para usar na palestra. Então foi bom para os dois, não teve um vencedor e um perdedor. E também tem o vencer, vencer ou nada feito. Eu quero comprar o carro dela, ela está vendendo.
Quando você vende? Por 50 mil. Mas eu acho que esse carro vale 40. Você vai por 45? Não, não faço. Então, pode ter um nada feito. Não precisa necessariamente, às vezes, sempre chegar a um acordo. Pode, olha, é melhor que não fechar um negócio, então. Se eu quero isso, você quer aquilo, então... Ou é bom para os dois lados, ou para nenhum. Então é que tá, nós temos que ser versáteis, dependendo da situação. Pode ser um caso do perder, vencer, mas geralmente não. Geralmente o melhor é o vencer, ou nada feito. Né? E aí que tá, na nossa cultura brasileira, o que a gente aprende, tanto de forma explícita quanto implícita, que só existe o vencer, perder, ou o perder, vencer. Se uma pessoa se beneficia, então outra pessoa está sendo prejudicada. Para uma pessoa ficar bem, necessariamente essa pessoa tem que ficar mal. Para a gente é até estranho essa ideia, não. Mas peraí, os dois vencerem, os dois ficarem bem, é até estranho, até fora da nossa cultura. Mas tudo que o Covey fala é meio alienígena, né, para a gente. Então isso causa muitos problemas. Então, uma das causas do Brasil ser um país subdesenvolvido é isso, essa mentalidade vencer, perder, ou perder, vencer. Que acaba, no longo prazo, acaba sempre redundando em perder, perder. Todos perdem. Oi? Desculpa me interromper. Você falou dessa mentalidade, né, que é estranha. Mas talvez seja uma coisa até para além do nosso contexto brasileiro, né? Pensando de uma forma mais ampla, quando a gente olha para o sistema que a gente vive, que é o sistema capitalista, não tem como fugir disso. Social-democrata. Oi? Social-democrata. Não, quando a gente olha para o capitalismo, Uhum. não há possibilidade do vencer, né? Para que um vença, o outro sempre tem que perder. Pressuposto, certo. Pensando enquanto pressuposto. Acho que assim, enquanto sistema, né? E o que dá para fazer é minimizar os danos, né? Uhum. Então assim, essa ressalva que eu fiz é para o quê, né? Aí depende, né? O que você quer dizer com capitalismo? O que é capitalismo para você? O sistema no qual a gente vive, onde algumas pessoas, para enriquecer, para estarem bem, precisam explorar outras. Né? Certo. Então, assim, a definição que eu tenho, que eu sigo, assim grossíssimo, assim, é um ambiente, assim, que tem a tendência biológica, né, de buscar os próprios interesses, que tem que ser conjugada, mitigada pelo nosso lado racional. Peraí, eu quero isso, mas esse desenvolvimento que deve ter, mas peraí, meu lado racional vai mitigar isso, né, para ter algo que seja bom. Essa que é a vantagem da civilização. A gente poderia viver cada um de um lado, né, nem os animais que estão solitários? Sim, a gente vive melhor em grupo do que sozinho. E em grupo, como? É melhor a gente cooperando do que a gente sendo predatório um com o outro. Então, por isso que ele falou lá que os princípios são auto-evidentes. Né? Então, imagina assim, duas cidades hipotéticas. Nessa cidade aqui, todo mundo quer abusar do outro, quer tomar o que é do outro, tanto em bens materiais, quanto em relacionamento e tudo mais. Nessa outra cidade aqui, mesmo tamanho, mesmo tudo. Todo mundo coopera, todo mundo respeita a propriedade do outro, o relacionamento do outro e assim por diante. Claro que não tem nada assim tão bonitinho, mas hipoteticamente. Então, onde que a gente gostaria de morar? Acho que a maioria preferiria aqui, né? Um lugar que você pode sair tranquilamente, imagina que você poderia deixar tudo aberto, ninguém roubaria, que seria ótimo. A gente vive numa mistura desses dois. Né? Então tem pessoas que são cooperativas e pessoas que são não. Então a definição que eu tenho de capitalismo, bem, capital. Capital é uma porção da minha renda que eu reaplico na minha capacidade de produzir mais, e assim vai melhorando. Capitalismo seria liberdade econômica. Então tem países com mais liberdade e tem países com menos liberdade, né, econômica. Tudo, mas aí que está. No longo prazo, havendo liberdade econômica, então ninguém é obrigado a negociar com quem. Então eu comprei isso aqui de um vendedor, me vendeu algo estragado e me prejudicou. Então foi o quê? Foi perder, vencer. Quer dizer, para ele foi vencer, perder. Ele me vendeu algo estragado e eu achei que era bom, comprei. Só que da próxima vez o que vai acontecer? Esse aqui ele criou uma má reputação. Eu não vou mais comprar com ele. Eu vou comprar com o outro ali que me vende algo bom.
Então, nas interações repetitivas, as pessoas vão formando reputações de ser honestos, de serem confiáveis, tudo mais. Então, havendo liberdade econômica, inclusive de comunicação, de reputação, olha, não vai nesse não, vai naquele. A tendência é esse, que faz um bom produto, que faz um bom serviço, ele prosperar melhor que esse. Só que acontece, quando não tem liberdade econômica, a preocupação das pessoas não é agradar o cliente, é agradar a autoridade. Então eu tenho que agradar a autoridade para conseguir os meus resultados. Então, um termo para isso seria capitalismo de compadres, tem uma série de termos assim que é. Então, tem mais de um, na verdade. A avaliação de liberdade econômica. Então, são 5 classificações. Tem países de alta liberdade econômica, A, países de média liberdade econômica, média alta, média, baixa e baixíssima. Coreia do Sul é B, média alta. Coreia do Norte é E, baixa. Adivinha onde que o Brasil está? Está no F. O Brasil é D. Então, o Brasil é literalmente mais perto da Coreia do Norte em liberdade econômica do que a Coreia do Sul, né? Então, é aí que está, né? Tem que ter essa liberdade responsável, liberdade com responsabilidade. Então, você pode fazer o que você quiser, mas vai ter consequências. Se você agir de acordo com princípios, vai ter consequências positivas e ninguém vai te poupar daquilo. Agora, também, se você agir de forma correta, vai ter consequências positivas e ninguém vai tirar ou vai te impedir de fazer isso. Né? Pegando esse gancho que você acabou de falar, porque você citou agora há pouco, porque o Brasil faz parte da nossa cultura. O Brasil, sempre se ouve falar assim, o brasileiro gosta de levar vantagem em tudo, o brasileiro é assim. Desde os grandes lados políticos até os pequenininhos, né? Vantagem de tudo é o quê? Que é vencer, perder, que vira perder, perder. É do ser humano também que ele sempre vencer. Então, mas é que tá. Claro que existem exceções, mas não é do ser humano nunca querer perder. Então, aí entra no que você acabou de falar, né? Que vai de você... A Europa racional que desenvolve. Será que para eu vencer, eu preciso necessariamente perder e prejudicar o outro? Isso. Então a gente tem essa crença. A gente só enxerga esses 3 aqui, esses 2. Não, para um tá bem, o outro tem que estar mal. Né? Tem essa visão. Né? Então, aí, no final das contas, todo mundo perde. Né? Então, o Covey, ele dá um exemplo que ele dá. Né? A pessoa chegou nele, Covey, isso que você fala é muito bonito, mas a vida é mais difícil, não é tão simples assim. Né? Por exemplo, a minha empresa, o empresário falando, a gente vai negociar com o banco, aí o banco é muito duro, ele quer só tudo do jeito deles, então esse vencer não dá certo. Mas espera aí, fulano, você falou que você tenta fazer um acordo com o banco, ou seja, outra empresa, seja vencer. Aí outra pessoa pega e insiste, não, tem que ser tudo do jeito deles. Se tá bom para eles e ruim para você, é o quê? É vencer? Não, é perder, vencer. Você perde e ele vence. Ou para ele é vencer, perder. Então é que tá, a gente ouve falar de vencer, a gente pensa, tem que ser bonzinho e tudo mais. E não é isso, não é você deixar de vencer para o outro vai ficar bom só para o outro. Tem que ser bom para os dois lados, tem que ser bom para todos os participantes. Então, mesmo quem é americano, mesmo a cultura anglo-saxã, que já tem um pouco mais isso integrado, esses princípios, ainda assim às vezes é difícil entender que não significa ser bonzinho. E por isso que eu tento enfatizar bastante nessas informações. Eu não estou falando de ser sempre otimista, não estou falando de achar que tudo é mal entendido. Né? Tem pessoas que querem se aproveitar do outro? Tem, mas não necessariamente. Então, se você vai negociar, interagir com a pessoa na vida profissional ou pessoal, seja o que for, pode ser, e idealmente deve ser. Nós somos seres biológicos, tem o instinto de querer mais e tudo mais. Sim, nós temos. Mas nós também somos seres racionais. Então, nós temos essa capacidade racional. Peraí, até se eu percebo que eu estou fazendo um negócio com a pessoa e a pessoa está cedendo muito, peraí, acho que ela está sendo meio boazinha. Fulano, por que você está cedendo tanto? Talvez outra pessoa tenha essa mentalidade. Então, eu tenho que usar a minha inteligência para perceber isso, mas é que nem a gente percebe. Então, é necessário que todo mundo tenha essa comunicação aberta,
tal, o que você realmente quer, tudo. O ideal é que seja bom para todos os envolvidos. Né? E havendo liberdade, né? Aí normalmente eu estou falando no Uber, né? O carro zero. O carro mais barato é R$70 mil, popular. Quer dizer, mais de 5 anos, 6 anos de trabalho, salário mínimo. Muita gente faz Uber, né, para sobreviver. Então, grande parte desse valor de 70 mil é imposto. Se tivesse menos imposto, o carro poderia ser 30 mil, 20 mil reais. Né? E o detalhe, o carro importado, imposto de 35%. Então, o carro, ele para quê? E também, assim, é proibido importar carro usado. Então, eu poderia comprar um carro com 1 ano de uso da Alemanha, de qualquer outro país, que seria muito melhor e mais barato que um carro novo, mas eu não posso. Isso é para quê? Para proteger a indústria, mas prejudica todo mundo. Então, assim, toda a lei ela é criada para isso. Ou então, na iniciativa privada, a pessoa tem o salário e todo mês é descontado, digamos, 10% do salário dela, que é o FGTS. Então, não é um dinheiro a mais que a pessoa recebe, é um dinheiro que é tirado dela. A pessoa trabalhou 5 anos na empresa, tem 10 mil reais no FGTS. Esse 10 mil é dela. Ela tem todo o direito de querer. Então, só que se ela pedir a conta, fica retido. Então eu vou pedir para o meu empregador mandar para mim. Mas se ele mandar, ele tem que pagar uma multa. Eu não lembro se é 50%, se voltou. 40%? Então ele vai ter que pagar a multa, vai ter que pagar, digamos, 4 mil reais. E ele não quer pagar essa multa. Não, você pede a conta. Mas se eu pedir a conta, fica retido, os 10 mil. Mas se eu mandar você embora, eu tenho que pagar essa multa. Aí vira esse impasse. Aí a pessoa continua no emprego, não porque ela quer sair, mas não sai porque não quer perder esses 10 mil. Quer dizer, é uma lei que é criada com o pressuposto que o empregado é sempre a vítima, é hipossuficiente, é coitadinho, e que o empregador é sempre malvado, e nem sempre é assim. Então é uma lei criada que parte do pressuposto que sempre tem um vencedor e um perdedor, e ela acaba criando a realidade que ela visa combater. Então muitas vezes tem uma animosidade entre empregador e empregado na iniciativa privada, justamente por causa disso. Essa visão de que o empregador e o empregado necessariamente são inimigos. Né? E não, estou contratando uma pessoa que precisa do trabalho dela. Tem que ser algo bom para os dois. Eu tenho X e quero Y. Você tem Y, você quer X. Vamos trocar? Tá bom para os dois. Então não teve uma exploração nesse caso. Né? Porque o valor é subjetivo. Se eu pago 10 reais nisso aqui, é porque isso aqui para mim vale mais que 10 reais. E se ele vende por 10 reais, é porque para ele custou menos. Então, o valor subjetivo, o preço é objetivo. Isso aqui custa 10 reais. Mas o valor, então nessa base vai sendo criado o valor, vai sendo benéfico para todos. Mas desde que haja, né, liberdade para interagir, para trocar ideias. Agora, a partir do momento que a pessoa é obrigada de certa forma, né, muitas vezes talvez você chega na coordenadora, na diretora, né, e peça, olha, teve uma ideia, podia fazer de tal forma, e às vezes a diretora não deixa. A diretora é ruim, tudo. Às vezes tem uma lei proibindo fazer aquilo. A ideia é ótima, mas não pode fazer. Porque é tudo engessado, tudo é limitado. Né? Então, é difícil, até que entra aqui, né? Dimensões, sistemas de apoio, né? Tanto micro quanto macro, e processos. Então, a base é o nosso caráter, relacionamentos, o acordo já tem que ser feito de uma base que vai ser vencer. Né? A negociação também tem que ser feita de uma forma que seja boa, né, para todos. Então, dessa forma, é possível que todos sejam beneficiados. Mas é aí que está, né? Por causa dessa cultura e tudo mais, né, acontece isso. Então, o hábito 5, né? Primeiro compreender, depois ser compreendido. Então, para interagir e influenciar os outros, a gente tem que primeiro compreender a pessoa, né, e não receitar antes de diagnosticar. Né? Então, por exemplo, aqui tem 5 pessoas que usam óculos. Né? Então, imagina que... Como é que você chama mesmo? Edileia. Não, você. Marta. Eu estou com uma vista difícil. Marta, use meu óculos. Vai servir muito bem para mim, vai servir para você. E não necessariamente, né? Não.
Para você resolver o seu problema, você tem que ir no oculista, no oftalmo, que vai aplicar os mesmos princípios que ele usou para criar o meu, mas ele vai criar um tudo medida para você. Então não é eu receitar o meu óculos para outra pessoa. É a pessoa fazer um óculos para ela, de acordo com a medida dela. Então a gente responde, a gente escuta o que a direção de responder, a gente projeta, né, o que eu sinto, o que eu gosto do outro, a gente receita nosso óculos. Então isso prejudica tanto os resultados quanto a capacidade de produzir. Né? O que é importante para você pode ser secundário ou aversivo para o outro, ou vice-versa. Aquilo que para você é secundário ou até aversivo para o outro pode ser muito importante. Então, para entender isso, né, a realidade objetiva é a mesma, mas a estrutura histórica da pessoa é outra. Então, por exemplo, claro que a gente falou da realidade objetiva e do mapa. Qual que é o fato objetivo aqui? Tem um psicólogo falando que A mais B é igual a C. Agora, cada um de vocês aqui tem um histórico de vida, um conjunto de crenças e valores que vai filtrando isso. Então, a visão que vocês vão tendo disso vai sendo diferente, né, em cada caso. Então, ouvir não é apenas uma técnica, atende uma necessidade humana, né? Então, imagina, a gente está aqui, se começasse a ter um cheiro de fumaça aqui, a gente ia continuar aqui conversando normalmente? Não, né? Porque a necessidade de sobrevivência é mais forte do que a necessidade de ouvir. Mas no momento que você está tranquila na sua sobrevivência, você ouve melhor. Você consegue ouvir a pessoa. Então, da mesma forma, se eu deixo a pessoa tranquila, olha, eu estou sendo ouvido, a pessoa está tentando me compreender. Você tranquiliza a pessoa e a pessoa consegue te ouvir melhor. Ouvir não é concordar. Eu não posso compreender o que ele fala, porque se eu compreender eu vou concordar. Não. Compreender não é concordar. Pelo contrário. É justamente o fato de você compreender que vai permitir você concordar ou discordar com inteligência. Alguém está falando, blá blá blá. Eu não concordo. Não concordo com o quê? Você falou, o que eu falei? Você falou não sei o quê. Não foi isso que eu falei. Quer dizer, a pessoa é tão afoita, né? O nosso pensamento é muito mais rápido do que a capacidade de fala da pessoa. Então a gente precisa saber parar nosso pensamento um pouco, deixar mais devagar para prestar atenção. E aí o que a gente fala vai ser muito mais eficaz. Então, primeiro o desejo de compreender, o saldo positivo na conta bancária emocional, prestar atenção na leitura interpessoal, que ela é 90% não verbal, algo que pode ajudar, né? Refrasear o conteúdo refletindo no sentimento, né? Dessa forma a música. Olha, peraí, o que você falou, parece que você, deixa eu ver se eu entendi, você quis dizer que tal, que você se sente isso, aí a pessoa vai confirmar ou não. E nessa forma vai tendo. Então, a pessoa, você não está contra a pessoa, você está lado a lado da pessoa. Nem sempre é necessário aconselhar, o problema tal. Às vezes só você ouvir empatia é suficiente. Tá, mas do outro lado, quando eu quero que a pessoa me compreenda, né? Ethos, patos e logos. Eto é ética, é o comportamento exemplar, né? Então tem o garoto que nunca cumpre as regras, né, da família. Aí um deles chega na mãe, eu posso sair e chegar mais tarde? Se a mãe não confia no filho, ele promete e não cumpre, a tendência dela vai ser não aceitar, né? Então é que tá, tentar saber explicar a posição do outro melhor do que a nossa própria. Eu vou pedir algo para a pessoa, acho que ela vai objetar por motivo tal, então eu vou saber explicar a posição dela melhor do que ela própria. Não que eu acho que ela vai falar, mas que ela pensa. Quando você tenta ouvir melhor as pessoas, outra pessoa pode estranhar, se você não tem esse hábito, pode ser desengonçado no começo, e é que tá, não precisa esperar acontecer algo grave para daí você começar a entender a pessoa. Você pode, no dia a dia, já tentar ouvir. E aqui uma ressalva, esse que está em vermelho, não pertence ao cover, pertence a um outro autor. Tem que tomar cuidado, quando a gente tenta ouvir as pessoas, sempre tem a pessoa que se aproveita disso. Ou a pessoa finge que não entendeu, ou a pessoa quer só o consolo e nunca quer ir para a parte prática. Então assim, a pessoa está emocionada, vamos consolar a pessoa. A pessoa está mais equilibrada, vamos conversar mais racionalmente. Agora tem a pessoa que nunca sai dessa parte do consolo, ela quer ficar consolo o resto da vida, né? E a pessoa pode usar isso, né? Você começa a dar uma sugestão, quando alguém fala, está se expressando, a pessoa não quer conselho, a pessoa quer ser compreendida. Mas o resto da vida? Também não, né? Então tomar cuidado com isso. Eu não entendo que você faz isso ou aquilo. Tá, mas se não entendo, pode ser uma forma de manipulação também.
Então, tem que tomar cuidado, né, com isso, né? Aí o hábito 6, né, sinergia. Então, essa foto aqui, ela é um fenômeno da natureza, que toda é diferente de marcar as partes, 1 mais 1 pode ser mais do que 2, né, e dá situações de forma cooperativa e inovadora. Então, aqui vocês estão vendo todas as peças de um carro desmontado. Então, você ganhou um carro, oba, mas tá desse jeito. Então é um carro? Não, são todas as peças. Não, mas aquelas peças organizadas. Ah, mas tá organizado, ó. Ó, a roda tá aqui, ó, a roda tá aqui, ó, tá aqui, ó, tudo bonitinho, ó. Porta, tudo super organizado. Tá, mas o carro, ele existe a partir do momento que as peças estão organizadas de forma que funciona, que produz o resultado. Então o carro não é apenas um monte de peças, é um monte de peças organizadas. E uma equipe também é mais do que simplesmente um monte de pessoas. Então aqui é mais do que tolerar as diferenças, é valorizá-las, né? Então o que requer confiança mútua, maturidade, acreditar que todos são beneficiados, realmente buscar o ganha-ganha, né? E aí que tá, né? Hoje em dia se fala muito sobre diversidade, tolerância e tudo mais, só que muitas vezes a pessoa fala, mas não pratica. Quer pessoas diferentes, mas todo mundo tem que pensar igual. Então, tem uma pessoa de cada tipo, né? Então, mas se divergir uma ideia, mas aí que tá. A sinergia surge justamente disso. Então vamos supor, uma professora que é muito detalhista, muito racional, vai ter que fazer algo junto com uma professora que é muito artística, que é muito holística. Isso pode causar problema, né, atrito, ou pode causar algo que seja melhor do que qualquer uma das duas pode fazer individualmente, né? Então, pessoa que é muito focada em detalhe, pessoa que é muito focada pessoa que quer evitar problemas, pessoa que quer buscar possibilidades. Então, é justamente a diferença de opinião, de perspectiva, que vai fazendo ser melhor do que sozinho. Então, essa sinergia, ela pode ser produzida, mas não reproduzida, então não pode ser forçada, requer abertura, segurança, humildade. Humildade não é se achar um coitadinho, humildade é reconhecer que tem limitações perceptivas, o outro pode ter conhecimentos que a gente não tem. Consome tempo e energia, mas rende melhores resultados, né? E buscar a terceira alternativa. Não é necessariamente, literalmente, a número 3. Mas assim, eu acho que deveria ser de tal jeito. Você acha que deveria ser de tal jeito. Vamos conversar, vamos trocar ideia, a gente faz de uma terceira forma, que não é nem a minha, nem a sua, mas pode ser melhor do que a minha e do que a sua. Como que vai ser isso? Não sei. Eu só conheço a minha alternativa e você conhece a sua. Como que vai ser essa terceira? A gente não sabe. Então é algo que requer essa abertura, né? E tudo começa na sinergia interior. Então eu comigo mesmo. Então meu lado emocional, meu lado racional em equilíbrio, em sinergia. Então eu tenho condições de interagir com o outro de forma sinérgica, de dentro para fora. Então esses foram os hábitos 4, 5 e 6, né? O sucesso exterior. Aí o hábito 7, né, que é renovação, ele tem 2 machados, né? Um está afiado, o outro não. Então, se fosse para você cortar uma madeira, qual que você preferia? Acho que você preferia o afiado. Mas eu não tenho tempo para afiar o machado, eu sou muito prático, eu sou muito ocupado. Pois é, você vai gastar mais tempo e energia com o machado sem estar afiado do que com o machado, você parando um pouco para afiar o machado. Então, claro que eu falei, manutenção preventiva e corretiva. Então, para preservar e aumentar a nossa capacidade de pensar e agir, a gente precisa fazer uma automanutenção constante, nas 4 dimensões, né? Física, biológica, intelectual e emocional, né? Intrapessoal e essencial e espiritual. Então, como que é isso? Renovação física, cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde física. Renovação intelectual, está sempre aprendendo e buscar tomar cuidado com diversão, tanto na quantidade quanto na qualidade, que se perturba os 4 elementos na verdade. Renovação emocional, né? Aprimorar o seu autoconhecimento, autogerenciamento, leitura interpessoal e manejo interpessoal. E a renovação existencial ou espiritual, né? Mas eu sou agnóstico, eu sou ateu, mas ainda assim, você é um ser humano racional e você tem pensamento sobre a existência, se for o caso. Então, na sua missão pessoal, nos seus valores pessoais,
Pode ser buscado na religião, mas não apenas na religião, na filosofia, na arte, na ciência, relacionamentos, trabalho, né, sofrimento, que nem o Frankl disse. Então, a gente renovar nesses 4 aspectos, englobando tudo. Então, tem que ser equilibrado, né? Eu já atendi na UBS uma diretora que veio se queixar que o relacionamento com a filha estava conturbado, filha adolescente, porque ela sempre deu um monte de presente para a filha, tudo que a filha precisava de material. Só que nem sempre ela deu a atenção que a filha queria. Então não era melhor ela ter reduzido esse sucesso profissional para ter um sucesso maior, né, interpessoal, né? Se você enfatiza muito um lado, você negligencia outro, né? Sempre. E o aprimoramento constante. Não ser obcecado com o autodesenvolvimento, né? Tem um termo positividade tóxica, que é aquela obrigação de estar sempre otimista, sempre crescendo, se desenvolvendo. Não. Você chega a um certo ponto, você atinge o seu limite, você pode sempre estar afiando o instrumento. Ser uma pessoa de transição, né? Então o exemplo que o Covey dá de um homem que ele falou o seguinte: olha, o meu avô não conheceu o pai dele, o meu pai não conheceu o pai dele, mas o meu filho vai conhecer o pai dele, que sou eu mesmo. Então peraí, toda essa carga, esse condicionamento ruim vai parar aqui. Daqui em diante eu vou agir de forma, mas tem que ser proativo. Porque muitas vezes a pessoa que vem de uma família disfuncional, não, eu vou ser diferente, eu vou ter uma companheira, um companheiro de criar uma família funcional. Só que você arranja outra pessoa disfuncional também para convencer ela a ser funcional. Então tem que tomar um autodesenvolvimento para você conseguir cuidar disso. Isso acontece bastante. E a gente pode ter uma influência positiva na vida das pessoas. Cada pessoa é responsável por si mesma, a criança cresce, vira um jovem, tem que tomar suas decisões. Então nem tudo depende de vocês, professores, mas também, que seria um erro você pensar isso, mas também é um erro vocês pensarem que vocês não fazem diferença. Não toda a diferença, não ser super responsável, mas também não ser impotente, achar que não faz diferença. Vocês fazem alguma diferença, assim como outras pessoas fizeram alguma diferença de vocês, e vocês tomaram decisão. Que lado que eu vou cultivar? Essas influências negativas que eu tive na minha vida ou essas influências positivas? E nisso a gente se torna uma pessoa mais eficaz, nesse sentido que eu apresentei aqui. Então é isso. Alguém quer perguntar mais algo? Eu vou falar. Esse programa tem na escola da minha filha, não sei se você já ouviu falar, do Líder em Mim. Eles fizeram um programa que eles estudaram, e aí uma pessoa desenvolveu o programa para as crianças. É parecido com esse ou é mesmo 7 hábitos? São 7 hábitos mais voltados para as crianças. E é bem legal, porque começa na educação infantil, eu vou falar, já ouviu falar. O programa Líder em Mim tem na escola da Líder, mas tem outros que eles compram, o programa, e aí os professores passam por formação, aí tem um mentor que faz a formação dos outros professores, e aí tem um professor que ele é formado, só ele pode dar, não é qualquer professor da área. Em particular, né? Então assim, assim, é legal porque começou sempre no fundamental, então ela começou no ano passado, no projeto. E tem a parte que é com os pais junto, então que leva para casa, que a gente vai fazer junto, que a gente recebe um livro, com os objetivos pra gente, fazer com as crianças é bem legal. Então, é tudo os 7 hábitos mais voltados para a criança, né? Isso. E aí como eles falam muito o tempo todo, porque tem um dia que é do projeto, só que depois todos os dias eles falam, a professora fala, hábito 3, sei lá, pense e ganha-ganha. Então, vocês colaborem, que vocês vão ganhar também, entendeu? Então, eles vão levando pro dia a dia, né? Então, ela vai sempre colocando. E aí, a Lívia chega em casa e fala, é ganha-ganha, tá? A gente vai fazer isso, mas depois nós vamos fazer alguma coisa que eu gosto, entendeu? Então, é bem legal, porque leva... desenvolve tarefa e desenvolve caráter. Que bom. Aqui em Jundiaí mesmo? Que bom. Então, assim, tem aquela aqui, Franklin Covey, a empresa que dá essa consultoria. Assim, eu tenho
um tema também de roda de conversa, um set de hábitos das famílias altamente eficazes, que está disponível também para eu fazer. E assim, eu estou tentando fazer o curso deles para ser esse consultor interno, para poder trazer aqui de forma mais elaborada, ser bem mais desenvolvida. Então eles têm, né, esse curso, né, que é mais para ser esse consultor interno, e tem uma parte que é focada em prefeitura e uma parte que é focada em educação. Então traz experiências e dados de escolas tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. É bem interessante. Então se der certo, né, fazer isso, eu tenho que terminar de convencer a Karine tem que terminar de convencer a gestão para eu conseguir fazer isso, conseguir trazer aprofundar. Mas é que tá, né? Eu estou praticando isso, eu estou focado no que eu posso fazer. O que eu posso fazer? Fazer uma formação, apresentar e tentar convencer. A parte depende de mim, a parte depende do outro, é fazer deles. E é bom. É legal esse projeto. Seu filho de quantos anos? 7. 7. É legal porque a professora, quando introduziu o projeto, ela fala assim, que o que ela vai focar com as crianças não é um líder. Ah, você é líder, o que você é bom na sala? Ah, você é bom em ler? Então, eu vou tirar aquela criança como líder em leitura, mas como exemplo para desenvolvimento das outras crianças. Não como assim, ela é a melhor, que saca, entendeu? Não como pontos assim, de liderança positiva, mas como desmotivação para os outros. Ao contrário, ele é líder nisso, então ele vai ajudar os outros a se desenvolver como ele. Isso. Existe uma diferença entre chefe e líder. Então, a palavra chefe ela tem uma conotação ruim, principalmente por causa da nossa cultura que é tanto autoritária quanto rebelde, né? Mas agora sim, muitas vezes a empresa usa a palavra líder como sinônimo de chefe também. Ah, eu sou líder de produção, chefe de produção, porque tem essa conotação. Mas assim, pelo sentido da palavra, chefe, cabeça, é a posição oficial, é tudo ou nada, você é chefe ou não é. Enquanto líder é tua líade, é que canaliza, que orienta. Aí a formação que eu fiz ontem, ou anteontem, é sobre desenvolvimento infantil, fala sobre relacionamentos, tudo. Aí fala, né, sempre pela parte biológica, sempre surge o macho, a fêmea alfa, que lidera, mas é que tá. Isso não necessariamente é pro mal, pode ser canalizado pro bem. Sempre tem a pessoa que destaca, você se destaca nisso, como é que vai usar isso aqui para o bem? E a pessoa se é mais fraca ou mais limitada naquilo, como que a gente vai cuidar dela sem abusar, sem virar isso, fazer algo para o bem e não para o mal. E vira o vencer, pode ser bom para todos, né? É que geralmente a gente pensando na sala de aula, a gente sempre tem um líder e a gente fala, ele é o líder. Mas todas as vezes que a gente fala isso é no sentido negativo, né? Ah, ele é o líder da bagunça, ele é o líder de não sei o que, ele é o líder da... Não é? Então, é que tá. Da mesma forma como a gente pode, por exemplo, professor de matemática, ó, esse aqui é o nota 10, esse aqui é o nota 4. Colocar esse para ajudar esse a estudar matemática, também habilidades interpessoais. Ó, essa aqui é muito bom em relacionamento, aquele pessoa carismática, tudo. São todos ricos, cheios de saúde. Essa outra criança aqui, ela tem pouca habilidade social. Que tal, então, sem criar um estigma, porque eu, mas pegar essa criança e ajudar essa a parear, né? Usar, né? Isso é possível, né? Também. Então é bem interessante, dá pra gente ampliar bastante, tem bastante potencial, né? De fazer bastante trabalho bem interessante. Aí que a gente tem essas formações que eu estou fazendo, né, online, vocês podem assistir também. E também posso fazer formações aqui sobre relacionamento, né, então, sobre desenvolvimento infantil, né, que tem aplicações para a gente também. Tem se vocês quiserem uma conversa individual, é só entrar em contato por telefone ou por e-mail, né? E aí, gente, vai poder produzir, né? Nem eu digo, eu tenho o meu conteúdo, vocês têm as suas bagagens. Juntando os dois vai formar algo, uma sinergia entre eu e vocês. Vai ser muito melhor do que eu posso fazer sozinho. E é isso. Ok. Algo mais? Cadê a... Saiu. Vocês iam ter uma apresentação gravada ou ao vivo hoje, foi cancelada, né? Ainda bem, né? É isso.
Depois ela não volta, quem quer perguntar ou comentar algo mais. Não posso saber. Estava no calendário, então. Aí foi cancelado. É uma escola particular da sua filha? É. Que escola que é? Pode falar? Ou prefere- Não, Colégio Criarte. Colégio? Criarte. Criarte. É, fica ali no Monfilior. Que bom. Quanto tempo que começou isso? Oi? Quanto tempo que começou a ter esse programa? Ai, o projeto na escola eu sei que faz anos, mas ela começou ano passado, ela entrou no primeiro ano. Então começa sempre no primeiro ano. O projeto é desenvolvido com as crianças do fundamental. Primeiro, fala primeira série, né? É, fundamental. A nomenclatura é igual daqui? Quinto G, também Não, na verdade. na particular? Ou é outra primeiro nomenclatura? ano. É Primeiro primeiro ano. ano aqui também, né? Esse prefeitura é primeiro ano. Assim, o primeiro ano lá é o mesmo primeiro ano que aqui. É, só que é fundamental, né? Nós aqui somos no infantil. Lá ela está no primeiro ano do fundamental. Fundamental, que 6 anos. seria o estadual ou não? Seria o equivalente ao estadual? Ou não tem isso também, né? Não, Ah, porque é particular, né? Não, é tudo igual. Primeiro ano particular, Mas bom. A única divisão é que tem o Fundamental 1, que é do primeiro ao quinto, né? E o Fundamental 2, que é do sexto ao nono. mas lá Mas é a mesma coisa, coisa. É tudo. É a mesma nomenclatura. Muda no infantil só, né? Que aqui é G4, G5 e lá é jardim, Sim, mas Não fala maternal. maternal. esse material me ajudou bastante. De certa forma, eu estou aqui por causa disso. Tanto assim, para situações que eu passei na minha vida pessoal, tudo muito difíceis, eu apliquei isso aqui. Né? Senão eu teria tido resultados muito difíceis. É isso, terminamos. Obrigada, viu, Emerson? Desculpa eu sair, entrar, porque eu tô sozinha na escola e às vezes os BOs eu preciso resolver. Tá bom. Obrigada por você ter vindo novamente, né? E toda Isso. informação é bem-vinda, né, meninas? Vamos fazer um intervalinho para esticar as pernas, daí a gente começa? Vamos combinar o horário, olha, 9h39, 9h45 a gente começa nossos trabalhinhos de festa junina, tá bom? Isso. Aí vai ter a avaliação que vai ser mandada por e-mail para vocês, a gente pede que vocês escrevam. Né? E é isso, né? Tá, Jóia, muito obrigada. Obrigado a você. Bom dia de chuva para todos.